Olá, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Bandeira, de Direito Constitucional. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do CDF Concursos no YouTube. Neste vídeo veremos o Estado Federal e o federalismo brasileiro. Este é um tema importantíssimo para você compreender e assim melhor entender outros ramos do direito, bem como outras disciplinas que também poderão ser cobradas na sua prova voltada a concurso público. Você não tem como compreender a divisão de competências legislativas entre os entes federativos da federação, ou seja, quando a União pode editar normas sobre determinados temas, bem como os estados membros da federação, bem como os municípios, bem como a divisão de competências administrativas ou materiais entre os entes federativos, em Minas Gerais, a prestação de serviços públicos, tal como serviços de educação, serviços de saúde. Qual ente federativo detém a competência para determinados níveis destes serviços? Então, o entendimento da estrutura de uma federação é fundamental para você compreender a lógica. Por que a Constituição Federal Brasileira de 1988 adota determinada lógica de distribuição destas competências? Afinal de contas, a República Federativa do Brasil, o próprio nome diz, República Federativa, adota a federação como forma de Estado. Para tanto, veremos as formas de Estado, a origem histórica do Estado Federal, a formação da federação nos Estados Unidos da América, a formação do federalismo brasileiro, a classificação das federações quanto ao processo formativo, as características do Estado Federal e o Estado Federal Brasileiro conforme previsto na Constituição Federal de 1988. Você pode estar achando estranho, né? Falei há pouco, veremos a formação da federação nos Estados Unidos da América, bem como no Brasil. É porque esses dois exemplos históricos são o que a doutrina adota como referenciais para as nomenclaturas estranhas que surgem em prova de concurso quanto à classificação das federações em função do seu processo de formação histórico, tal como federação centrípeta ou federação centrífuga. E elenca como modelo de federação centrípeta a origem histórica do movimento de formação da federação nos Estados Unidos da América. E como exemplo de federação centrífuga, a formação da federação no Brasil. E é importantíssimo, então, você entender esse movimento histórico para você compreender esses termos e evitar, na hora da prova, em que a banca tenta te confundir com esses nomes estranhos adotados lá na física, né? Lembra da mecânica? Movimento centrípeto, centrífugo, é uma confusão, muitas pessoas têm dificuldade quanto a isso e assim você nunca mais vai errar uma questão dessa natureza na sua prova, tá bom? Eu já aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal do CDF Concursos, caso você ainda não seja, e assim não perder materiais, né, gratuitos, assim como esse, ministrado por outros professores, assim como análise de editais para concursos públicos, aulas gratuitas de revisão e por aí vai, tá bom? Acione também aí o sininho de notificação para ser informado sobre novos vídeos aqui do canal do CDF no YouTube. Caso você goste desse vídeo também, compartilhe. Este vídeo possui como um complemento um artigo cujo link está na descrição desse vídeo. É um artigo publicado no site do CDF Concursos e, ao término desse vídeo, não deixe de ver também esse artigo que traz informações importantes complementares a esse vídeo, tá bom? E não esqueça de deixar seu comentário aqui nesse vídeo, que é muito importante, às vezes até para outros estudantes ali que estão interessados nesses temas, tá bom? Então vamos dar início ao nosso conteúdo. Pessoal, para você entender a federação, é necessário você compreender a evolução histórica, né, do Estado moderno, do dito Estado moderno. Né? O Estado moderno, a doutrina aponta, a doutrina política, não é só a doutrina jurídica, não. O Estado moderno ele é apontado, que teve seu início, ali pelo século XV, século XIV, XV, nessa transição. A gente dá esses dados nem sempre é fechado, né, pessoal? A história é complexa, mas são sínteses para efeitos didáticos. Então, ali por volta do século XV, com o fim do sistema feudal que preponderou na Europa até meados do século XIV, XV, influenciado por um movimento muito importante, né, e conhecido na história, que foram as grandes navegações, né, encabeçadas, né, por Portugal em especial e pela Espanha, que inclusive culminou na descoberta da América em 1492 por Cristóvão Colombo, né. Esse evento, ele expandiu as fronteiras econômicas da Europa e transformou a economia na Europa muito mais complexa. E aquele modelo então vigente até aí, dos sistemas feudais, ou seja, o território europeu dividido em vários pequenos territórios, cada um gerenciado, comandado por um senhor feudal, esse sistema
de divisão muito minúscula, né, do poder, digamos, socioeconômico, ele começou a ser um verdadeiro empecilho para a evolução socioeconômica da Europa. Então, nesse contexto aí, começaram a surgir determinados modelos teóricos, tal como o do contrato social, né, no século XV, XVI, começaram a surgir alguns teóricos que formularam uma nova estrutura socioeconômica jurídica para o Estado. E aí começaram a surgir, então, as monarquias absolutistas. E a doutrina entende que aí é o início do Estado moderno. Começou, então, com as monarquias absolutistas, que preponderou pelo território europeu, né, e que, em linhas gerais, a partir do século XV, em predominância, tem algumas exceções, como o Reino Unido, é um pouco anterior, mas, em linhas gerais, perto desse período histórico, que foi acelerado por meio das grandes acelerações, das grandes navegações, né, esse desenvolvimento econômico, começaram, então, a surgir os impérios monárquicos. Modelo esse que perdurou em linhas gerais até entrar em crise, né, lá no século XVIII, nos 1700, quando surgiram então os movimentos das revoluções liberais, cujo ápice inaugural maior é o ano de 1789, em que ocorreu a queda da Bastilha na França, né, o ponto máximo da Revolução Francesa, bem como entrou em vigência a Constituição dos Estados Unidos da América, dando início a um período de crise das monarquias e que as monarquias começaram a cair na Europa, né, e sendo substituídas por outras formas de governo, tal como a República, tá bom? Então esse é um movimento que você tem que compreender e que esse gráfico ilustra bem aqui, ó. Então o Estado unitário, ele foi adotado em linhas gerais a partir do século XV, né, pelos impérios monárquicos e depois passou nessa transição pelos Estados Unidos da América, né, a confederação, até chegarmos na federação, ali com a adoção da Constituição Americana de 1789, tá bom? Então, guarde aí esse movimento, tá bom? Pessoal, irei trazer aqui, para você contextualizar e bem compreender esse tema, alguns fatos históricos que servem mais para você bem compreender esse movimento, tá bom? Mas nem todos aqui caem em prova de concurso público, então fique tranquila, que após essa contextualização um pouco mais profunda, eu irei indicar aquilo que, em linhas gerais, cai em provas de concurso público, tá bom? Como eu falei antes, é para você bem compreender esse tema e nunca mais errar uma questão dessa natureza na sua prova, vem comigo. Então, olha só, como marco inicial, nós temos aqui a descoberta da Europa, em 1492, né, descoberta entre aspas, por Cristóvão Colombo. Esse modelo, ele preponderou muito bem na América do Norte, embora falar especificamente aqui da América do Norte, para a gente compreender a origem do Estado Federal, que foi com a vigência da Constituição dos Estados Unidos da América de 1789, tá bom? Então, após a descoberta da América, lá na América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos e o Canadá, né, começou a colonização, em linhas gerais, conduzida, né, pelo Reino Unido, Espanha e França, que disputavam territórios. Nessa divisão de terras, o Reino Unido ficou, em linhas gerais, com a costa leste ali da América do Norte, e a Espanha e a França com alguns territórios do meio oeste ali, grosseiramente falando, para o lado da costa oeste, tá bom? Esse modelo, ele ficou, a partir da descoberta até 1775, especialmente o Reino Unido, começou a explorar efetivamente, colocou 13 colônias na costa leste dos Estados Unidos. Até então, houve esse movimento de colonização, ele se deu com certa pacificação social, só que no século XVIII, especificamente em 1775, deu origem às batalhas de Lexington e Concord, que foi o início da Guerra da Independência das 13 colônias britânicas em relação ao Reino Unido. Bom, no contexto, só acelerar aqui para a gente entender melhor, então, a Guerra da Independência nos Estados Unidos, ela durou ali, dessas batalhas aqui do ano de 1775 até 1783, quando veio o Tratado de Paris, pelo qual o Reino Unido reconheceu a independência das suas 13 ex-colônias. No contexto da guerra, nesse período aqui de 8 anos, em 1781, ocorreu a ratificação dos artigos da Confederação. O que ocorreu, pessoal? No contexto da Guerra da Independência, as 13 ex-colônias, em relação ao Reino Unido, se elas fossem lutar de forma isolada, elas ficariam mais fracas, né? Então pensaram numa forma de aliança para ficarem mais fortes durante a guerra. E pensaram então na Confederação, que era uma aliança especialmente para fins militares, para assim vencer o Reino Unido no contexto da Guerra da Independência. Elas também tiveram apoio financeiro, militar da França, mas é outra história, não interessa muito aqui, tá bom? Então o que é importante você guardar é que nesse contexto da Guerra da Independência, surgiu então a Confederação dos Estados Unidos. Veja aqui, se você contar essa bandeirinha, tem exatamente 13 estrelas que representam os 13 estados confederados durante a Guerra da Independência. Só que acabou a guerra e cerca de 6 anos depois do término da guerra,
veio o início da vigência da Constituição dos Estados Unidos da América, que adotou a federação como forma de Estado, abandonando a confederação. Né? Por que pensaram na federação? Logo após o término da guerra, que foi reconhecida a independência das 13 ex-colônias, não acabou, né, as ameaças às 13 ex-colônias. Afinal de contas, a Espanha, a França, bem como o próprio Reino Unido, ainda detinha territórios ali na América do Norte. Né? Então, os então Estados Confederados começaram a pensar numa forma de associação muito mais intensa, ou seja, começaram a pensar no modelo que se denominou Estado Federal. Pensadores como Thomas Jefferson, né, foram fundamentais ali no surgimento, na Declaração da Independência dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, que depois foi o terceiro presidente americano, e também James Madison. Especialmente, James Madison teve uma articulação enorme para pensar nesse modelo do Estado Federal, depois ele inclusive foi o quarto presidente americano, tá bom? Então, com a vigência da Constituição dos Estados Unidos da América, aqui está uma imagem que ilustra, né, esse momento, teve início a Federação dos Estados Unidos da América. Perceba então que foi um movimento, passou por uma confederação, até que culminou na federação. E aqui, pessoal, vem um fato histórico importantíssimo. Com a Constituição de 1789 dos Estados Unidos, ocorreu o surgimento do primeiro Estado federado que o mundo tomou conhecimento. Isso aqui, inclusive, já foi tema de prova discursiva para um concurso em 2007 para auditor do Tribunal de Contas da União. Perguntou, numa prova discursiva, qual era a origem histórica do Estado Federal. Exatamente aqui, com a vigência da Constituição Americana de 1789, após a independência dos Estados Unidos, na lógica que eu expliquei há pouco, tá bom? Então, como eu falei antes, após toda essa contextualização, que você tem que guardar é o seguinte: surgiu a Confederação dos Estados Unidos da América no contexto da Guerra da Independência, e depois ela culminou numa federação com a vigência da Constituição Americana de 1789, tá bom? Olha só, esse gráfico então aqui ilustra, bora trazer aqui um mapinha para ilustrar melhor visualmente, né? Bom, aqui era a América do Norte, aqui tá faltando um pedacinho aqui, né, para esse lado, né? Mas para você entender, isso aqui, ó, basicamente é onde hoje, grosso modo, né? Grosso modo, tá, pessoal? Onde hoje é o Canadá, né? E aqui os Estados Unidos da América. Só que esse aqui é o mapa de 1775, né? Então, como eu falei antes, o Reino Unido, ele começou a colonizar a costa leste dos Estados Unidos, e aqui eram suas 13 colônias, ó. Se você contar aqui, tem 13 colônias. Então, aqui em rosa, outros territórios britânicos, que a Inglaterra não permitia as suas colônias explorarem, né? Isso, inclusive, foi um dos motivos de conflito que culminou na Guerra da Independência. E aqui, territórios que eram da Espanha e da França, né? Então, esse era o mapa de 1775. Com a Guerra da Independência, então, surgiu a Confederação. Aqui na Confederação, pessoal, durante o período da Guerra da Independência, um pouco além, esses estados confederados, eles detinham o direito de secessão. Vem comigo na tela, isso aqui cai em prova, tá? Direito de secessão. O que quer dizer esse direito de secessão? No contexto de uma confederação, é uma aliança um pouco mais frágil que uma federação. Os estados confederados, eles têm o direito de secessão, que é o direito de se separarem da confederação. Então, aqui na confederação vigente dos Estados Unidos da época, os estados confederados tinham o direito de secessão, tá bom? Na transição, então, quando saiu do estado confederado e passou para uma federação, né? Esse aqui é o mapa de 1790. Percebe que aqui já estão a federação, avançou um pouquinho aqui para o oeste, né? Aqui já era uma federação dos Estados Unidos, a Constituição, um ano antes, né, tinha estabelecido formalmente a federação. Aqui são os estados federados. Eles perderam o direito de secessão, eles não mais podiam abandonar a federação. Aqui cabe um alerta, né? Atualmente, né, grosseiramente, que os Estados Unidos da América, né, logo após a Guerra da Independência, ocorreu o que os americanos chamam de a marcha para o oeste, né, no qual os estados federados foram adquirindo, ou então conquistando em batalhas, as terras ali pertencentes ao Reino Unido, ou então à França, ou então à Espanha, logo após a sua independência, tá? Então percebam que no movimento de surgimento da federação nos Estados Unidos, os estados confederados, então, abriram mão da sua soberania e passando a interagirem somente com autonomia. Esses dois conceitos são fundamentais e são exigidos em prova e são fundamentais também para você entender uma série de outros assuntos relacionados à federação, ao pacto federativo, tá bom? O que é soberania, pessoal? Soberania é a capacidade que as pessoas jurídicas de direito público externo, ou seja, os países, né, na linguagem jurídica atual, possuem de estabelecerem relações com outros países que reconhecem a soberania daquele país por meio de tratados internacionais, tá bom? Já a autonomia é um conceito que se distingue de soberania. A autonomia é um conceito a ser compreendido no seio, no interior de uma federação. São aquelas competências que o Pacto Federal estabelecido na Carta Constitucional estabelece em termos de
competência legislativa ou administrativa, como eu falei no início, né? Então, cada ente federativo que compõe a federação, no caso do Brasil, a União, os estados, 26 estados, o Distrito Federal e os municípios, atualmente 5.572 municípios, possuem a sua autonomia estabelecida a nível constitucional. E os entes federativos têm que respeitar a autonomia do outro ente federativo, né? Ou seja, a União não pode intervir num determinado estado da federação e nem num determinado município, assim como os estados não podem intervirem nos respectivos municípios, de forma aleatória. Essas hipóteses são excepcionais e são estabelecidas na Carta Constitucional. Somente naquelas hipóteses que a Constituição Federal de 1988 autoriza, né, é que pode ocorrer, então, a intervenção de um determinado ente federativo em outro ente federativo na atual Federação Brasileira vigente. Isso é uma característica típica das federações, tá bom? Então, essa é a distinção para você compreender a diferença entre soberania e autonomia. No caso do Brasil, quem que possui soberania perante a comunidade internacional de outros, ou seja, capacidade de realizar tratados internacionais com outros países? É somente a República Federativa do Brasil, que representa todos os entes federativos que compõem a federação. Tá bom? Então, se você pegar qualquer tratado internacional e for ler lá, você vai ler lá no texto. A República Federativa do Brasil, tal, e vem ali o tratado, se for um tratado comercial, se for um tratado para fins militares, vai estar sendo colocado dessa forma, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Também no contexto do surgimento da Federação Americana, o direito de secessão, ou seja, o direito de se separar, né, foi vedado aos estados, agora tidos como meros entes federativos ou estados membros da federação, tá bom? Então, pessoal, perceba, agora vem uma nomenclatura que cai em prova e como eu falei, se você não entender esse contexto, fica difícil, muitas vezes a pessoa se confunde na hora da prova. Qual é a nomenclatura? Essa aqui, ó. A doutrina aponta que existem dois tipos, né, de federação, que é a federação centrípeta, ou formada por movimento centrípeto, ou por agregação. E indica como exemplo histórico o que ocorreu nos Estados Unidos da América. Por quê? Lembra, nos Estados Unidos da América, no contexto da Confederação Americana, tinham 13 estados confederados, lembra? Que tinham soberania, né? Por isso, Estado soberano. Com a adoção da Federação nos Estados Unidos, ocorreu um movimento do poder político estatal dos Estados soberanos em direção ao centro, que é o que está aqui nesse gráfico que eu coloquei. Então, perceba, tinha a Confederação Americana, o poder político estatal estava no seio de cada um dos 13 Estados confederados, e com a adoção da Federação, esse poder político estatal foi em direção ao centro da União Federativa. Ou seja, um movimento em direção ao centro, centrípeta, um movimento em direção ao centro. Então, o poder político estatal que estava nos Estados soberanos no contexto da Confederação Americana migrou para o centro da União Federativa, para o centro do Estado Federal, adotado com a Constituição de 1789 nos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos são tidos como exemplo histórico de uma federação centrípeta ou formada por movimento centrípeto ou por agregação. Por que agregação? Porque os estados soberanos, no contexto da Confederação, se agregaram em torno de uma união federal, de uma união federativa, e transmitiram o seu poder, a sua soberania política, né, para o centro da União Federativa. Por isso, então, um movimento centrípeto ou em direção ao centro, tá bom? Com isso daí fica difícil você errar agora qualquer pergunta com relação a isso numa prova, né? Agora, bora dar continuidade. Pessoal, assim como a doutrina aponta os Estados Unidos para exemplificar as federações centrípetas, ela aponta o movimento que deu origem à Federação Brasileira para indicar as federações centrífugas, ou seja, aquelas federações que surgiram num movimento no qual o poder político estatal saiu de um centro de um poder unitário para as extremidades dos entes federativos, no contexto de uma federação, tá bom? Olha só, o que ocorreu no Brasil. Éramos, então... Bom, o Império Brasileiro ele perdurou, né, de 1822, quando foi declarada em 7 de setembro de 1822 a independência da colônia então colônia portuguesa, né, em relação a Portugal, e até a declaração da República no Brasil em 1889. Então tivemos o Império do Brasil, né, e adotamos o Estado unitário, né, no Império Monárquico Brasileiro. Que tinha, o mapa da época tinha essa configuração. Essa coloração diferente aqui, pessoal, não é para indicar estados autônomos não, mas sim meras províncias, né? Cada província dessa aqui no contexto do Império Brasileiro era subordinada ao poder central que se concentrava nas mãos do imperador brasileiro, né? É por isso que eu coloquei esse mapa aqui com o mapa do Brasil agora todo numa cor única, amarelo, para ilustrar, né, que éramos um estado unitário. Visualmente fica muito mais intuitivo, né? Porque o poder político estatal se concentrava na mão do monarca. Bom,
Essa lógica do poder político estatal num Estado unitário estava elencada na Constituição Política do Império do Brasil de 1824. Essa foi a nossa primeira Constituição. Grave, essa informação é bem importante, tá bom? E ela perdurou durante todo o Império Brasileiro, de 1824 até a nossa próxima Constituição, que é a de 1891, que foi a nossa primeira Constituição republicana, ou seja, que adotou a República como forma de governo, abandonando a monarquia, bem como a nossa primeira Constituição, que adotou a federação como forma de Estado, abandonando o Estado unitário como forma de Estado, tá bom? Então vem comigo, olha o que dizia o texto, esse aqui é o português da época, tá pessoal? Artigo 1º da Constituição de 1824. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros, eles formam uma nação livre e independente que não admite com qualquer outra laço algum de união ou de federação, ou seja, já abandona a federação, né? Que se opõe à sua independência. O seu território do Império Brasileiro é dividido em províncias, na forma que atualmente se acha. Bom, aqui deixa claro, né? Províncias subordinadas ao Império do Brasil, né? Ou seja, não era um Estado federal, né? Meras províncias sem poder político estatal. Afirmativa de prova sobre isso. O Império do Brasil teve uma única Constituição, a de 1824, outorgada por Dom Pedro I, que instituiu um Estado unitário no Brasil. Questão correta, né? Bom, como eu falei, a Constituição de 1891, né, que adotou a República como forma de governo e a Federação como forma de Estado, né, ela gerou essa seguinte configuração do mapa brasileiro. Aqui, essas cores diferentes já indicam estados federados, tá, pessoal? Então aqui cada um é um estado federado que possuía autonomia. Se você não bem compreendeu a diferença de autonomia para soberania, volte um pouco nesse vídeo, que aqui fica claro o que é. Ou seja, os entes federativos agora aqui, com autonomia, né, não podiam intervir em outro ente federativo, tá bom? Os entes federativos gozavam de autonomia. Bom, olha o que dizia então a Constituição de 1891, artigo 1º, que aqui no título 1, logo no início, né, trazia a organização federal, ou seja, a organização do Estado Federal Brasileiro. A nação brasileira adota como forma de governo, lembra que eu falei antes? O regime representativo, sob o regime representativo, a República Federativa. Bom, aqui diz que é uma federação. Proclamada em 1889 e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos. Pessoal, esse termo aqui, união perpétua e indissolúvel, ele caracteriza que na federação não existiu o direito de secessão, tá bom? Ou seja, os estados federados que compunham a Federação Brasileira a partir de 1891 não possuem o direito de se separar da federação, tá bom? Cada uma das antigas províncias formará um estado e o antigo município neutro constituirá o Distrito Federal, tá bom? Então aqui fica claro essa adoção da federação pela Constituição de 1891. Pessoal, então, olha só aquele esquema para você nunca mais esquecer isso. Lembra? A nomenclatura estranha que a doutrina aponta para isso é federação centrífuga, ou formada por movimento centrífugo, ou por segregação. Por quê? O que é centrífugo? Essa palavra centrífugo, ela significa uma fuga do centro. Então perceba que no Brasil ocorreu o seguinte, nós éramos um Estado unitário, né? Constituído pela Constituição de 1824. Todo o poder político estatal se concentrava nas mãos do imperador. Com a adoção da federação em 1891, o poder político estatal migrou para os entes federativos, que passaram a ter autonomia, né? Deixaram de ser meras províncias e passaram a ser estados integrantes da federação. Então perceba que ocorreu um movimento de fuga do poder político estatal do seio do Estado unitário para as extremidades dos entes da federação, ou seja, para os entes federativos. Por isso que é essa classificação, federação centrífuga, ou seja, fuga do centro, ou formada por movimento centrífugo ou por segregação. Por que segregação? Porque as províncias que compunham o Estado unitário brasileiro se segregaram, no sentido que, embora integradas no contexto de uma federação, elas abriram mão do direito de secessão, bem como perderam sua soberania, passando a serem meros entes federativos, gozando de autonomia, e sem poder se separarem da federação, tá bom? Afirmativa de prova sobre isso. O federalismo ocorreu no Brasil mediante um movimento centrípeto, ou por agregação. Olha só, já vimos que isso ocorreu nos Estados Unidos, e aqui era fundamental você ter memorizado essa nomenclatura, essa diferença. Se você apenas tentar memorizar e ir para a prova, cai isso daqui na hora você se confunde. Então, entendendo esse movimento, fica fácil, você jamais erraria uma questão como essa, né? Pelo contrário, ocorreu no Brasil um movimento centrífugo, e não centrípeto, né? Ou por segregação, questão errada, né? Então, classificação das federações quanto ao processo formativo.
São aqueles dois esquemas que eu elenquei e expliquei anteriormente. Então grave aqui essa tela, tira um print, faça suas anotações, que não tem mais como errar isso em prova, né, pessoal? Então, características do Estado Federal. Ocorre o compartilhamento no Estado Federal do poder estatal entre os entes federativos autônomos, ou seja, detendo autonomia, né, como eu expliquei antes, que juntos integram a União Federal, detentora exclusiva da soberania, lembra aquela distinção entre autonomia e soberania? Perante a comunidade internacional. Então, no caso brasileiro, somente a República Federativa do Brasil possui soberania para estabelecer tratados internacionais com outros estados soberanos. Outra característica do Estado Federal é a repartição das competências estatais, ou seja, competências legislativas, bem como administrativas, aos entes federativos, né, presente no Pacto Federativo definido a nível constitucional. Caso brasileiro, do artigo 20 ao artigo 25 da Constituição Federal de 1988, está ali, em linhas gerais, né, a divisão de competências legislativas, bem como administrativas, entre a União, os estados e os municípios, tá bom? Afirmativa de prova. O federalismo representa uma forma de Estado, correto? Que possui um centro único dotado de capacidade legislativa, administrativa e política, que é direcionado às unidades locais e regional. Questão errada, né, pessoal? Centro único de poder político estatal, isso é característica típica de Estado unitário e não de Estado federal. Então, você tendo compreendido aquelas lógicas, não tem como errar uma questão dessa, né? Questão errada. Vamos lá. O Estado Federal Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. A República, artigo 1º, olha só. A República, forma de governo federativa, que diz que o Brasil é uma federação, né, do Brasil, formada pela união indissolúvel. Esse termo aqui é aquele que eu falei, diz, por outras palavras, que os entes federativos no Brasil não possuem direito de secessão. União indissolúvel, né, dos estados e municípios e do Distrito Federal constitui-se em Estado democrático de direito. Afirmativa de prova. Sobre a forma de Estado, é correto afirmar que o Brasil se apresenta como uma confederação? Totalmente errado, né? Como um Estado unitário, com delegação de poder por descentralização? Também totalmente errado, isso aqui era na época do Império, né? Outra, C, como Estado unitário, com delegação de poder por devolução. Então, essas três aqui você cortaria de cara numa prova, né? Agora a dúvida ficaria entre a D e a E. O que dizem essas alternativas? Adotamos uma federação? Beleza. Agora vem aquela questão. Esses nomes estranhos, se você não souber a lógica. Por movimento centrífugo ou centrípeto. Depois dessa aula, não tem dúvida, né, pessoal, que ocorreu no Brasil é uma federação por movimento centrífugo, ou seja, o poder político estatal fugiu do centro de um Estado unitário, que era a forma de Estado adotada na época do Império, para as extremidades de uma federação, para os entes federativos, movimento centrífugo. Então, a alternativa correta é a D. E aqui aquele esqueminha para você nunca mais esquecer isso, que a gente já explicou anteriormente aqui nesse vídeo, né? Só para fixar bem esse conteúdo. É isto. Chegamos então no fim desse conteúdo que é basilar para o avançar no estudo, não só do direito constitucional, mas de vários outros ramos jurídicos, inclusive de outras disciplinas também, que são exigidas em concursos públicos, né? Caso você tenha curtido esse vídeo, deixa o seu like aí para estimular, né? Caso você ainda não seja inscrito no canal, faça isso de imediato e acione o sininho para ser notificado de outros conteúdos que vão te ajudar na reta de aprovação, né? Bem como, se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Grande abraço e bons estudos!